E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, mais uma imoralidade vindo do Senado. Quem podia imaginar, não é mesmo? Imoralidade, Senado, Supremo, está tudo interligado. Por isso que é uma imoralidade do Supremo Tribunal Federal, junto com o Senado, na mão de Rodrigo Pacheco, com o advogado-geral. Olha esse enrosco, isso virou uma manchete dentro da revista Oeste. Foi um dos maiores furos de 2024 da Oeste. Eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que Edilson Salgueiro, que fez essa reportagem que está bombando. Então ele vai explicar para vocês o nível de imoralidade que está acontecendo na casa. É isso aí. Então, primeiro, para quem quiser acompanhar, tá na edição semanal da revista Oeste. Então, conto com a leitura de vocês. Não sei se vocês lembram, mas em 2021, lá por agosto, mais ou menos, já estava rolando uma tensão entre o então presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes. O Bolsonaro na sua primeira vitória na eleição presidencial, primeira e única. E em 25 de agosto daquele ano, havia uma expectativa se o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, pautaria ou não este pedido de impeachment que o Bolsonaro protocolou contra o ministro do Supremo. Então, o Pacheco convocou uma coletiva de imprensa para tratar desse assunto e explicou ali que basicamente não pautaria pedido de impeachment nenhum, porque, segundo o que ele chamou de advogados gerais do Senado, Advocacia Geral do Senado, não havia argumento jurídico que embasasse um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, na coletiva, ele disse que os argumentos foram muito enfáticos e muito seguros do ponto de vista técnico e jurídico, e que por isso ele não pautaria o pedido de impeachment protocolado pelo presidente Bolsonaro contra o Moraes. Ocorre o seguinte, que em razão da tensão daquele momento, de os personagens dessa história serem tanto Moraes quanto Bolsonaro, ninguém se ateve, naquele momento, a entender quem que era o tal do advogado-geral do Senado ou os advogados-gerais do Senado que assinaram esse documento contra o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. E a gente foi atrás dessa história. Esse homem, esta pessoa, esse profissional que assinou o documento contra o pedido de impeachment chama Tomás de Azevedo. Quem é Tomás de Azevedo? Ele é um servidor do Senado. Ele trabalha num setor que é responsável por analisar a parte técnica e jurídica dos pedidos de impeachment contra ministros do Supremo dentro do Senado. Ele está lá desde 2011 e é agora que a história começa a ficar interessante. Mesmo enquanto advogado-geral do Senado desde 2011, ele abriu um escritório de advocacia privado chamado LAFV Advogados, lá em Brasília também. E qual que é a curiosidade dessa história? Ele ele presta serviços a empresas que têm causas em tribunais superiores. E quais são esses tribunais superiores? O Supremo Tribunal Federal, do qual o ministro Alexandre de Moraes faz parte, e o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Então aí começa a se desencadear um conflito de interesses. Por quê? Porque pesquisando no portal de transparência do próprio Senado e do Supremo, o escritório de advocacia do Tomás de Azevedo, servidor do Senado e sócio fundador de um escritório de advocacia privado, o nome do Tomás de Azevedo aparece pelo menos 120 vezes em processos no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele presta serviços de advocacia para pelo menos 120 empresas, ou CNPJs, ou CPFs, que têm causas no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, pensando do ponto de vista aqui de uma lógica até capitalista, não vou usar um termo pejorativo, mas é o seguinte, ele tem interesse que suas causas, ou as causas dos seus clientes no seu escritório de advocacia privado, tenham sucesso nesses tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal incluso. Ou seja, ele não teria motivos para desagradar o Supremo Tribunal Federal. Então, que tipo de incentivo ele teria de ter, mesmo com argumentos jurídicos importantes, para protocolar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Porque ele não quer desagradá-lo. Há pelo menos uma dezena ali de processos que o próprio Moraes é relator. Ou seja, tem 120 processos deste escritório de advocacia do Tomás de Azevedo no Supremo Tribunal Federal, uma dezena do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, não tem a menor lógica, o menor sentido ético de você ser um servidor público
e ainda assim ser sócio fundador de escritório de advocacia privada que trabalha em casos que envolvem o Supremo Tribunal Federal. Então, naquele momento, embora essa história por si só já seja um escárnio, naquele momento isso passou batido e por meio de pesquisa e, claro, boas fontes interessadas no bem do Brasil, a gente descobriu esse conflito de interesses. Só que nosso papel aqui é jornalístico. Então, para entender, para ter subsídio, para ter argumentos contundentes, a gente foi atrás da opinião de especialistas. Então, a gente foi atrás da professora Samantha Meyer, que é professora de Direito da PUC de São Paulo, e do advogado constitucionalista André Marcilha. Então, eles deram todos os argumentos teóricos, técnicos, jurídicos, para mostrar que há um conflito de interesses, sim, nessa história, e que não faz o menor sentido alguém que é servidor do Senado e que, ao mesmo tempo, tem um escritório de advocacia privado, ser alguém responsável por analisar pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Então essa história está bem delineada no site da Revista Oeste, está ali com os valores do salário dele, por exemplo. É uma pessoa que ganha mais de 40 mil reais por mês no Senado. Então, assim, ele é servidor público, ele presta serviços públicos, mas ele tem interesses privados naturalmente. Isso não quer dizer que ele seja mau caráter nem nada nesse sentido, mas há um conflito de interesses. A vida privada dele diz uma coisa, ele, enquanto servidor público, diz outra. Então essa história está bem delineada no site da Revista Oeste. Tá? É uma edição só para assinantes. Se você quiser acompanhar, acessa. Tem um menu ali principal na parte superior do site. A reportagem chama Imoralidade Suprema. Então eu conto com a leitura de vocês. Então é isso, pessoal. Não dá pra... Ai, quase que eu ganhei. Não dá para vir muito porque estou aqui com o Matheus. Mas assim, acessem que o babado é bom. Eu acho que nós temos aí um novo alvo para que a gente cobre o impeachment desse ministro, né, desse Sol Rei, que é o máximo que dá para falar por enquanto. Um mega beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus, fala tchau!